Antes de começar o estudo, eu queria pedir duas coisas. A primeira, coloque fone de ouvidos e ouça com atenção esses 4 pontos. A segunda, compartilhe o estudo em suas redes. Os links de todos os demais estudos sobre esse tema estarão sendo compartilhados também, pois eles estarão em meu comentário fixo. Esse estudo será sobre a teoria do anticristo judeu, gentil e islâmico, e sobre a inteligência artificial. Vou resumir todo o sistema da besta do mar e da besta da terra em 4 pontos. Ponto 1. Inteligência artificial. Conforme as profecias do livro do Apocalipse, capítulos 11 e 12, e principalmente o 13, a inteligência artificial será o último Deus que os homens adorarão. Claro que o reino da besta não se resume somente a respeito da tecnologia e da inteligência artificial. Mas quem de fato abrir os seus olhos para ver e seus ouvidos para entender, entenderá com o coração que tanto a tecnologia como a IA estão sendo destacados no capítulo 13 do livro do Apocalipse como parte integrante do sistema da besta, o 8º rei. E vários outros profetas confirmam isso e trazem muitos acréscimos ao que já está claríssimo no livro do Apocalipse. Ponto 2. A imagem e a marca da besta. As profecias revelam um homem que no Novo Testamento foi chamado de o Anticristo. Esse abominável da desolação tomará posse de um reino todo tecnológico, com o fim de juntar todos os homens da terra como peixes do mar, com a sua grande astúcia e através da sua rede de destruição, assim como está escrito no profeta Abacuque e em várias outras passagens das Escrituras. Ora, o sistema já está quase todo pronto, pois antes mesmo dele se levantar, todos já estão debaixo de um único sistema e podem ser facilmente achados em qualquer lugar do mundo. Basta alguém estar em algum lugar onde tenha internet e debaixo de algum sistema de trabalho, como os sistemas das pequenas e das grandes cidades do mundo. Além disso, a profecia também fala de uma imagem da besta, a qual será criada pelos homens, conforme está escrito com todas as palavras no capítulo 13 do Apocalipse. O sistema religioso optou por ignorar essa parte da profecia. Por que será? Será que eles estão tão seduzidos pelas redes e pelos celulares que se fizeram cegos para o que está evidente diante dos nossos olhos? E a profecia também fala de uma marca da besta. E esse ponto, o sistema religioso escolheu olhar, não sei por qual motivo. Pois olhar para a marca da besta, sem considerar a sua imagem, não faz sentido algum. Tanto é assim que os adventistas do 6º dia dizem que a marca da besta será o decreto dominical. Sim, essa invenção foi fortemente propagada pela Maria dos Adventistas, a senhorita Ellen White, uma profetisa herege que se tornou a mãe espiritual desse povo que recebe chuvas escuras e bebe águas sujas e está contaminando o evangelho puro de Cristo. Outro grupo de pessoas dizem que a marca da besta é uma marca islâmica que será posta na testa dos homens, fazendo todos a confessar Alá como único Deus. E eles afirmam que toda a besta se restringe ao universo islâmico, ignorando a potência da Igreja Católica Romana e todas as outras religiões heréticas existentes no mundo. Apesar dessa linha ser bem mais coerente com as Escrituras, essas coisas não são assim, pois eles desconsideram o Império Romano como o 4º reino de ferro e ignoraram completamente o sistema tecnológico como parte integrante do reino da besta. E quem leu e ouviu pelo menos as profecias do Apocalipse, capítulo 13, sabe do que eu estou falando. Essa marca da besta
contendo o número do nome da besta, certamente será gerenciada pela imagem da besta, que será feita pelos homens. Pois é a imagem que decretará quem vive e quem morre no sistema atual. Como eu já gravei muitos estudos no canal, falando detalhes sobre tudo isso, não vou alongar esses pontos nesse estudo. O que eu posso dizer aqui como resumo é o seguinte: essa imagem vai receber fôlego de vida para ser integrada aos homens e ser parte barro e parte ferro. Essa é uma das camadas de revelações contidas nos pés da estátua do rei Nabucodonosor. Pois grandes são as revelações que Deus deixou escondidas naquela profecia do capítulo 2 do profeta Daniel. Essa imagem, até onde eu entendi, será um tipo de computador holográfico mais sofisticado e inteligente do mundo, pois os homens a criarão para esse objetivo. E ela será assim, para se tornar uma espécie de representante onipresente do anticristo homem. Alguns filmes e seriados já vêm nos mostrando isso, pois como Jesus disse, muitos dos filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. Claro que eles não sabem detalhes de nada disso, mas alguns conseguem enxergar que esse mundo está dando asas de cegonha para as suas criações. E isso está se tornando mais uma grande peça do mistério da iniquidade, falado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sendo assim, muitos dessas religiões que costumo mencionar no canal nem sequer estudam as profecias, mas eles se limitaram nos livros dos cabeças de suas próprias seitas. Ponto 3. O Anticristo. Esse será o homem do pecado, que irá gerenciar todas as coisas faladas anteriormente. Além disso, ele também servirá até certo ponto a um Deus, que é Alá. Mas isso não será assim até o fim, pois quando ele de fato receber o trono e a autoridade do dragão, ele se comportará como se fosse o próprio Deus na terra. Esse profeta esperado pelo mundo islâmico é o chamado Imam al-Mahdi. Será o 12º profeta vindo da linhagem de Maomé. E segundo a crença deles, esse 12º já nasceu na cidade do Iraque e está sendo preservado vivo por Alá até os dias de hoje. E ele e Jesus, que para eles é um profeta menor, irão voltar para trazer paz na terra por 7 anos e para estabelecer o reinado islâmico na terra. Não são todos que acreditam assim, mas são milhares de milhares que esperam essa profecia. Eles só não sabem que estão à espera do abominável da desolação, profetizado no livro do profeta Daniel. Ou seja, receberão o filho de Satanás na terra como o seu salvador, e que irá supostamente trazer paz no mundo por 7 anos e subjugar todos os reinos do mundo debaixo da verdadeira religião e do verdadeiro e único Deus, Alá. Perceberam as expressões e os números que Satanás imitou para enganar a muitos. Até um livro, semelhante à Bíblia, Deus permitiu que ele criasse, isto é, o Alcorão. E grande é o poder de engano desse livro. Entre todos os enganos de Satanás no mundo, esse eu considero uma de suas obras-primas como o mestre de enganos. Sim, esse mesmo irá agir como se fosse o próprio Deus diante de todos e irá matar a muitos do seu próprio povo. E assim, muitos irão abandoná-lo e darão ouvidos à voz das 2 testemunhas do Apocalipse 11. E por isso, eles irão restar para servirem as 12 tribos de Israel, para se cumprir várias profecias do profeta Isaías e também a profecia de Amós 9, versos 11 ao 15. Enfim, esse homem do pecado se colocará acima de qualquer Deus, até mesmo o Deus de seus pais, como disse o profeta Daniel. Só que para ele chegar nesse ponto, ele deverá mentir e enganar a muitos,
tanto judeus como gentios, e enganará até o seu próprio povo. E por isso ele causará grandes destruições na terra, por causa da sua engenhosidade e de ser um homem entendido de guerras e estar sob total influência do espírito do anticristo, o qual provém do dragão, a antiga serpente, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. No livro de Daniel, diz que ele será um homem de enigmas e um homem entendido de conflitos. O seu ministério também é de 3 anos e meio, mas ele não será o cordeiro que tira o pecado do mundo. Pelo contrário, ele será um jumento selvagem que multiplica todos os tipos de pecados no mundo. No livro de Naum diz que ele será um homem que vem de Nínive. Ele será um homem que vem do Oriente Médio e começará pequeno, mas irá se tornar grande, conquistando muitas pessoas até chegar a ter reconhecimento pela ONU. O seu trono estará no norte de Israel, ou seja, na Turquia, e de lá ele fará os seus ataques finais sobre a terra de Israel. E Deus permitirá isso acontecer até ele conquistar metade de tudo, até mesmo metade da terra de Israel, para se cumprir as profecias finais do livro do profeta Zacarias. Mas o tempo dele agir já está decretado por Deus, e foi dado para ele apenas 42 meses. Precisamos de mais estudos para confirmar todas essas coisas e para provar que o anticristo não será um judeu, e muito menos um papa italiano com seus decretos dominicais. Ponto 4. O falso profeta. Notaram que eu não falei nada sobre o falso profeta? Eu falei sobre todo o sistema da besta do mar, mas não falei quase nada sobre o sistema da besta da terra, que será religioso. Na verdade, ao falar do anticristo, já estamos falando da besta da terra, isto é, de um falso pastor e um falso profeta. Pois o próprio Senhor Jesus, em João 5, verso 43, chamou o anticristo de falso Messias e falso profeta. Ou seja, um falso pastor que será levantado nessa terra. Notem bem o que Jesus disse para os judeus: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Essa parte eu não vou explicar aqui, porque ela faz parte de uma profecia de Zacarias capítulo 11, em relação a um pastor cruel que Deus trará sobre a terra. Certamente, ela é complexa de ser explicada em todos os pontos, mas não podemos negar, nem por um minuto, que Jesus fez referência a essa profecia quando falava com os judeus. Essa grande revelação falada por Jesus, em um único verso, foi uma grande dica que ele, como um bom pastor, nos deu. Esse sistema religioso da besta da terra também é um sistema bem complexo, sistema que a maioria ainda não chegou nem perto de entender. Mesmo o mundo caminhando para perto da hora undécima, como diz o livro do Apocalipse de Abraão. Podemos perceber então, como disse Jesus para os 2 discípulos no caminho de Emaús, que ainda as suas 2 testemunhas estão tardias em dar crédito às palavras dos profetas. Notem o que Jesus disse para essas suas 2 testemunhas. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, verso 25. Claro que nesse ponto, Jesus se referia à sua primeira vinda, a qual, apesar de ser também gloriosa, ele estava vindo em carne, para uma geração que não tinha recebido o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas vemos que na sua segunda vinda, as coisas acontecem de maneira similar. Só que nessa vinda, temos a festa do Pentecostes em nossas vidas e acesso à plenitude do conhecimento de Cristo, com todos os livros da Bíblia ao nosso dispor e com tempos de paz para podermos estudar e buscar a Deus. E como se tudo isso fosse pouco,
ainda estamos presenciando a restauração dos livros, dos profetas que a meretriz da Igreja Católica e a sua filha, Reforma Protestante, lançaram nas trevas. Mesmo não sendo o tema principal do estudo, vou dar uma prévia do livro do Apocalipse de Abraão e logo a seguir vou concluir esse ponto para finalizarmos a meditação. Se você for ler ou ouvir o livro do Apocalipse de Abraão, você irá se encontrar com uma profecia de 12 horas proféticas. Sim, Deus estabeleceu 12 horas proféticas para o fim de todas as coisas. E em um certo ponto, onde Jesus iria ressuscitar a Lázaro, olha só o que ele disse. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João 11, versos 9 e 10. Não entendemos muito bem o porquê Jesus falou isso até olharmos para o livro das Revelações de Abraão. O profeta Baruque já faz referência a esse livro logo no primeiro capítulo de seu livro. É justamente nesse livro do Apocalipse de Abraão que o próprio Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. Ou seja, nosso Senhor Jesus fez várias referências a esse livro. Não foi quando Abraão ofereceu Isaque e apareceu um cordeiro que Abraão viu os dias de Jesus. Mas foi como está escrito dentro do livro de Abraão. E aí sim, o que Jesus disse fecha com muito mais sentido. A passagem de Abraão, Isaque e o cordeiro foi uma tipologia guardada para ser revelada no futuro. Concluímos então o seguinte: o mistério do Messias que seria enviado estava esclarecido para Abraão. Mas o mistério do Messias, sendo o único filho que o Pai iria entregar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso lhe estava oculto. Ou seja, Abraão não entendeu que ele estava representando o Pai, e Isaque o filho, e o madeiro de Isaque, a cruz de Cristo. Isso é lindo, não acha? E aquelas 12 horas proféticas do livro de Abraão também se conectam com algumas das parábolas de Jesus. E aí sim, meus irmãos, as parábolas de nosso Senhor Jesus vão se tornando cada vez mais profundas aos nossos olhos. Os trabalhadores da vinha, que foram chamados para trabalhar na última hora, entenderão todas essas coisas. Esses últimos passarão os primeiros em sabedoria e conhecimento, e esses se tornarão sábios. E somente eles poderão entender todas essas coisas, mas deverão ser perseguidos para serem purificados, como diz o profeta Daniel nos capítulos 11 e 12. O anticristo será o general da besta do mar e da besta da terra. Ou seja, ele será o cabeça da ONU e também se tornará o cabeça dos falsos profetas. E por isso, ele terá todo o apoio dos judeus rebeldes contra a aliança, o apoio de católicos e evangélicos e judeus messiânicos, os quais se afastarão de vez da graça de Deus. E ainda o apoio do seu próprio povo, até certo tempo. O ministério da iniquidade da besta da terra, proveniente da Igreja Católica e da Reforma Protestante, e também do Adventismo do sexto dia, e de muitos judeus que se dizem judeus, mas não são, antes são da sinagoga de Satanás. Servem como joio, distrações, cortinas de fumaças, chuvas escuras e toda sorte de bloqueios para afastar o povo de Deus de todo esse conhecimento. E de fato eles se esforçam muito para bloquear o entendimento de todas essas profecias. Mas eles também irão cair no tempo determinado. Muitos deles irão ser envergonhados e irão restar como qualquer outra nação que não quis dar ouvidos ao chamado de um administrador fiel. E isso eu digo, muitos deles irão restar caso não colocarem a marca da besta.
E quem se arrepender das heresias que pregam em favor das suas seitas, e se arrepender em nossos dias, e se esforçar para ser luz para o povo no tempo da grande tribulação, de modo algum irá perder a sua coroa de rei e sacerdote. Porque Deus é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Não irá ser contado para Deus o primeiro estado desses, mas o seu último. Mas quem se arrepender somente porque está vendo as perseguições e quer apenas sobreviver às grandes tribulações, sem se esforçar para fortalecer as mãos dos fracos, não será contado o seu último estado, mas o seu primeiro, como disse o profeta Baruque. Verifique em meu comentário fixo os vários links que eu deixarei para vocês estudarem todas essas coisas, caso não tenham visto ainda os meus estudos sobre esse tema. Faça parte do meu canal e me ajude compartilhando esse estudo. Assim, você ajuda tanto ao meu canal, como as demais pessoas a buscarem a verdade sobre todas essas coisas.